O atacante Yuri Alberto revelou o desejo de deixar o Corinthians e isso pode ser um início de um grande desmanche no clube. Treinador Fernando Diniz explicou porque usou quase todos os titulares em jogo que o Corinthians garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e mais uma vez o Corinthians acabou punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz, explicando porque usou quase todos os titulares em jogo que o Timão garantiu vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians recebeu o Barra na noite da quinta-feira, 14 de maio, na Neoquímica Arena, e vencemos por 1-0, soma do placar agregado, 2-0, jogo da volta, uma decisão de 180 minutos, primeiro jogo lá em Santa Catarina, vitória nossa por 1-0, gol do Lingard, garantimos a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Diniz surpreendeu, porque como o Corinthians tinha vantagem, poderíamos empatar que avançaríamos, muitos acreditavam que o Diniz iria com uma equipe considerada reserva, não foi o que aconteceu. Diniz poupou só o Bidu e o Ranieri. Após a partida, o Fernando Diniz explicou por que ele usou a maioria dos titulares nesse jogo contra a equipe do Barra. Vamos para as palavras do Fernando Diniz. O jogo, para mim, muito claramente, seria um jogo difícil, um jogo perigoso. Como foi? A gente ganhou de 1-0, jogamos com quase todo o time titular. É um time que disputa a Série C, mas é o atual campeão catarinense. Um time que ganhou de 3-0 do Figueirense recentemente, um time que ganhou da Chapecoense o campeonato catarinense. É um time organizado, que tem tudo para ter uma ascensão rápida no futebol brasileiro. O número de times grandes que tem historicamente caindo em fases precoces da Copa do Brasil. O Bahia já está fora, o Atlético Paranaense passou nos pênaltis, Fluminense teve dificuldade, Atlético Mineiro passou nos pênaltis. Não podemos classificar que um time que está na Série C, isso dá uma sinalização para os jogadores, que é outra coisa que tinha aqui no Corinthians, de baixar rendimento quando pegava time que não tinha tanta tradição. Para nós, era um jogo muito importante e perigoso. A gente internamente escolheu jogar com o time mais forte, poupando um ou outro jogador um pouco mais desgastado, mas trazer o nosso melhor. Eu acho que a estratégia não mudaria para esse jogo. Era o que a gente tinha de fazer. O resultado do jogo demonstra um pouco isso. Então, o Fernando Diniz, ele revelou que utilizou a maioria dos titulares nesse jogo contra o Barra por uma questão de precaução. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Fernando Diniz está extremamente correto. Não dá para abusar. Você poupa os jogadores titulares, muitos chamam de rodízio, para evitar lesões, aí determinado atleta não joga uma determinada partida, aí o jogo que ele vai jogar, ele acaba se machucando, não tem como prever. Então, tudo no que o Fernando Diniz faz, ele conversa com cada jogador. Claro, tem os fisiologistas, tem as análises, tem toda a questão da tecnologia que o Corinthians utiliza, um jogador ou outro que está mais desgastado e de repente pode ser poupado, e assim aconteceu, por exemplo, com o Bidu e também com o Ranieri. Então, eu particularmente concordo plenamente com o Fernando Diniz. O Corinthians pressionou a equipe do Barra, o goleiro fez várias defesas. Em determinados momentos ali, as coisas poderiam, sei lá, de repente se complicar. Então, para mim, sinceramente, o Fernando Diniz tomou a decisão correta, garantimos a classificação em um jogo difícil para as oitavas de final da Copa do Brasil e, claro, demos mais um passo aí na busca do pentacampeonato da competição nacional. Então, concordo com o que o Diniz fez e com o que ele falou. E agora vamos falar sobre nova punição. O Corinthians foi punido mais uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No último domingo, recebemos o São Paulo
na Neoquímica Arena, majestoso, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencemos por 3-2, um jogo em que aconteceram algumas confusões e incidentes, claro, que terminaram em denúncias contra o Corinthians no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Corinthians que, como eu disse, recebeu algumas denúncias, como, por exemplo, atraso de aproximadamente 3 minutos no início da partida, a utilização do uniforme cinza do goleiro Hugo Souza, considerado, por exemplo, semelhante ao uniforme usado por jogadores de linha do São Paulo, pelo menos foi isso que foi dito, e também o arremesso de objetos em atletas do São Paulo em direção ao gramado durante a partida e também na comemoração do gol da equipe adversária no final do primeiro tempo. O Corinthians foi denunciado por isso, todas essas denúncias foram aceitas e resultaram em punições ao Corinthians. Na verdade, o Corinthians não sofreu, por exemplo, dessa vez algo que estava preocupando muito, de repente perder mando de campo. O Corinthians poderia perder de 1 a 10 jogos na arena. E, na verdade, o Corinthians foi punido financeiramente. O Corinthians vai ter que pagar uma multa de R$24 mil por esses incidentes que aconteceram, como eu disse, no Majestoso do último domingo. Então, nada de perder mando de campo, estava causando uma preocupação, e sim o Corinthians punido somente pela questão financeira. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter sido julgado e punido pelo STJD, uma multa financeira de R$24 mil, vou ser sincero com vocês. Eu, sinceramente, estou surpreso com a punição. Por quê? Como o Corinthians estava reincidente no STJD, Corinthians recentemente sendo julgado, eu particularmente fiquei preocupado. Lembrando que o Corinthians havia perdido um mando de campo, aí no jogo, no próprio clássico contra o São Paulo, o setor oeste ficou fechado, então havia uma preocupação de repente, o STJD, e lembrando que quando é o Corinthians, o STJD acaba agindo de uma forma bem firme. Então, dessa vez, a punição é apenas a financeira, eu considero apenas financeira, porque se de repente o Corinthians aí perde 1 ou 2 mandos de campo dentro da arena, lembrando que poderia até perder 10 mandos de campo dentro de casa, sinceramente seria catastrófico pela questão financeira. Quando você joga na arena, por exemplo, de bilheteria, são milhões de reais. Então, você perder mando de campo, além, claro, da força da aproximação da Fiel, da força do Corinthians dentro de casa, claro, teriam vários impactos catastróficos para o clube. Então, dessa vez, sinceramente, o Corinthians acabou escapando de uma punição maior e devido à reincidência, muitos acreditavam que essa punição mais forte poderia acontecer, mas já foi definido e volto a dizer a vocês, para mim, sinceramente, o Corinthians já estava sendo penalizado de uma forma muito firme pelo tribunal e eu acho que alguns dos protestos acabaram surtindo resultado. Punido, mas somente com a punição financeira. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a declaração que muitos estão considerando uma declaração bombástica, muitos considerando surpreendente o que o Yuri Alberto fez na zona mista, depois de marcar o gol da vitória do Corinthians contra o Barra, gol que garantiu o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Yuri revelou desejo de sair do Corinthians, e eu vou explicar a vocês porque isso pode ser o início de um grande desmanche dentro do timão. O Yuri Alberto ficou 9 jogos sem marcar, um dos maiores jejuns desde que ele chegou ao Corinthians. O Yuri que, apesar de ter ficado tantos jogos sem marcar, não perdeu a titularidade em momento nenhum. Poucos reclamavam do desempenho do Yuri, total respaldo do Fernando Diniz, e voltou a marcar, como eu disse, na noite da quinta-feira, em vitória diante da equipe do Barra pela Copa do Brasil. O Yuri, depois do jogo, na zona mista, ele foi e acabou falando com os jornalistas,
e acabou dando uma declaração que, como eu disse a vocês, muitos considerando bombástica, muitos considerando surpreendente, e eu vou falar para vocês que pode ser o início de um grande desmanche dentro do clube, fortes chances disso acontecer. O Yuri revelou que quer deixar o Corinthians e que existe um combinado para isso. Vamos para as palavras dele. Já foram 5 temporadas. Eu já estou numa fase em que conversei com o meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André Cury. O André Cury é o empresário do Yuri Alberto. Neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio. Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente iria sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver. Até o final da Copa, a gente vai ter quase 2 meses para tentar resolver isso. Então, o Yuri Alberto foi direto e reto que quer deixar o Corinthians na próxima janela agora, do meio do ano, a principal janela da Europa. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte. Primeiramente, eu vou explicar a vocês por que pode ser o início de um grande desmanche. O Yuri Alberto quer ir embora. Vamos anotando. Yuri Alberto. Memphis, contrato vencendo no final de junho. Mais fácil ir embora do que ficar. Já expliquei para vocês por diversas vezes. Hugo Souza disse que garantia permanência até a Copa do Mundo. Falou isso depois do título da Copa do Brasil do ano passado. Já são 3 jogadores. O Corinthians tem uma extrema necessidade de vender jogadores. E aí, quem são os jogadores hoje que poderão ser vendidos na próxima janela da Europa? Breno Bidon, André, um dos dois, os dois. Então, se colocarmos aí 4, 5 jogadores de repente saindo, estamos falando de um grande desmanche dentro do clube. E como que vai segurar? Corinthians com déficit já se aproximando de 140 milhões, isso eu estou falando dos 3 primeiros meses. Vai ter que vender. Quando existe essa pressa, quanto que você vai conseguir, por exemplo, com o Bidon ou o André, o Corinthians tendo necessidade de vender? Agora, então, para mim, sinceramente, pode estar iniciando, sinceramente, para mim, está iniciando um grande desmanche no Corinthians. Opinião minha. As palavras do Yuri Alberto, vou ser sincero com vocês. Eu conheci o Yuri Alberto pessoalmente, fiz trabalhos com o Yuri Alberto, de reportagens dentro da Corinthians TV. O Yuri Alberto é um cara fantástico, um ser humano sensacional. Dentre todos ali, um dos principais que eu falo para vocês, o cara é gente boa, mas o Yuri Alberto pisou na bola. O Yuri Alberto, além dele ser esse ser humano fantástico, também um jogador que representa e muito a camisa do Corinthians, lutando, brigando, sendo assim um representante mesmo do torcedor dentro de campo. Mas palavras desnecessárias. O Yuri não deveria ter falado isso. Rapaziada, primeiramente, não existe nenhum jogador maior que o Corinthians. Não existe jogador estar no timão com a cabeça em outro lugar. O Yuri poderia ter esperado acabar esses jogos. De repente, no último jogo antes da Copa, aí ele declarar que tem a vontade de sair e ele seria transparente. Eu acho importante o jogador revelar que quer sair. Ah, ele não deveria ter falado. Eu acho que ele falou no tempo errado. Ele foi transparente, mas ele falou no tempo errado. Então, para mim, sinceramente, o Yuri deveria ter esperado. Rapaziada, não existe você manter um jogador que não está contente com o clube. E no final das contas, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quem sofre, quem ama o clube, somos nós, os torcedores. Jogadores profissionais, eles vêm e eles vão. E o Corinthians nunca vai acabar. Então, eu não sei como que isso será administrado agora dentro do Corinthians a partir de agora. Há quem está dizendo que o Yuri já nem deveria mais jogar. Há quem está dizendo que deveriam tentar convencer o Yuri a ficar. Sinceramente, para mim, tentar convencer o jogador é um absurdo. E o Yuri, o principal de tudo,
que me deixa chateado dessas palavras dele, para mim, opinião própria, ele se desvalorizou. Porque quando um jogador revela essa pressa de sair do clube, sinceramente, se alguém estava pensando em fazer uma proposta de 100 milhões por ele, já vai baixar para 70. O cara tem pressa quando tem desespero. Então, time errado. O Yuri Alberto não deveria fazer isso. Lembrando que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos, vai ter que repassar 10% para o empresário dele, os outros 50% é do Zenit. Então, se hoje o Corinthians vender o Yuri Alberto por uma totalidade de 200 milhões, o clube fica com 100 e ainda vai ter que pagar mais 10%, mais 10 milhões para o seu representante. Então, para mim, o Yuri Alberto errou o time dessa fala. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!